Oi, meu povo! Vamos para mais uma modelagem, que a gente tinha sumido um pouquinho, mas a gente já está aqui de volta. E hoje a modelagem será incrível, será de uma personalidade chamada Eloy Dávila. É uma história que eu assisti a vários vídeos dele, me emocionei bastante. E vamos aqui falar e aprender um pouco sobre essa personalidade. Aguardando a Francilene, vamos com tudo. Francilene. Ah, não acredito que eu tô te vendo. Eu tô te vendo! Pera aí. Também. Você tá me vendo? Sim, Finalmente! Show de bola! pois é, que bom que deu certo. Tá viva, né? Tá viva, não virou pó. Não virei pó. Então tá, né? Eita, Gente, a eita Deus, modelagem, a modelagem dessa semana é uma modelagem incrível. verdade. Francilene, eu não sei você, mas todas as vezes que eu assisti a vários vídeos dele, por ele, eu, eu simplesmente chorava com ele. Então, é Impressionante. incrível. Meu Deus, às vezes você nem acredita que tudo isso é possível, É sabe? E, verdade. meu Deus do Parece, céu, parece uma história inventada, né? parece Assim. uma história inventada, não dá para É, acreditar, porque, embora você tenha empatia, que a empatia é você se colocar no lugar do outro, mas se você for pensar direitinho, Francilene, não dá para você se colocar no lugar do outro. verdade. Porque não dá para você viver o que o outro viveu, não dá para você passar pelo que o outro viveu. Então, assim, na verdade, essa frase, a gente precisa refletir sobre ela, tem muito mais a ver com você acolher os sentimentos e a história do outro. Agora, não dá para você se colocar no lugar. Seria muita pretensão, porque você não viveu a dor do outro, É sabe? verdade. Mas é incrível como a gente pode se conectar, né, Francilene? Isso é diferente. É nesse sentido de você se conectar, sabe? Então, eu achei incrível, incrível, incrível mesmo. Meu Deus, todas as vezes que ele faz, ele conta a história toda dele, ele sempre chora no mesmo ponto. Depois de um Hum, quinto vídeo que eu vi, é que eu percebi. Aí sim, ele deu uma deslizada e eu entendi porque ele chorava sempre nesse ponto. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Então, eu agradeço a todas as pessoas que estão entrando. Convido vocês a participarem e ficarem até o final. É uma história incrível. Independente disso, depois eu vou colocar o link para que vocês possam ver em qualquer outro momento e rever também, né? hum. Eu faço isso, eu vejo várias vezes, inclusive depois, coloco na velocidade 1.5 e dá tudo certo. Então, vamos falar aqui um pouquinho do Eloy Dávila. É uma oportunidade que a gente tem de conhecer mais a história do outro e a gente fazer uma reflexão com a nossa, né? Uhum. Do que a gente está fazendo dessa vida, né? De que forma a gente está se doando, se emprestando, deixando um legado, o que você gostaria, né, que as pessoas pensassem quando ouvissem o seu nome. Isso é tão digno, sabe? E a gente tem que rever, a gente tem que pensar que tipo de gente a gente quer ser, sabe? Ou a gente, o que a gente quer deixar da gente aqui. Então, vou falar um pouquinho dele aqui e de vez em quando eu vou dar uma fazendo um link sobre a história dele de vida, né, com o trabalho. E quem é o Eloy Dávila? É importante que a gente esteja presente quando a gente está falando, sabe, Francilene? Que às vezes a gente se distrai um pouco e, e às vezes o outro pega aquilo que a gente não pegou e acha que tudo isso acrescenta, sabe? Então, Uhum. pode ser.
tem algo que eu não tenha visto, que você viu, então é bem legal que a gente tenha essa conexão. Então, o Eloy Dávila, ele é o fundador da Flytour, que é uma empresa líder de emissões de bilhetes aéreos na América Latina, e a maior agência de business travel do Brasil. Ele, quando criança, ele foi vendedor de jornal em engraxate e ergueu um império que conta hoje com mais de 220 pontos de negócios e 3.000 colaboradores. Ele foi o 14º filho de 15. E ele conta que a mãe dele morreu no parto e o pai dele deu todos os filhos. Ele até viveu com a irmã dele até os mais ou menos 8 anos. Era a irmã, o cunhado, né? E o cunhado, ele, quando não bebia, ele era uma pessoa excelente. Mas quando ele bebia muito, ele apanhava muito. Né? Então ele conta que já ali com a irmã, ele começou a vender pastéis, né, no bairro. Só que ele já tinha um sonho de viajar, de sair dali, ou talvez buscar alguma vida melhor. E aí ele apanhava, mesmo que ele tivesse vendido todos os pastéis, ele apanhava. Ou ele apanhava da irmã, ou ele apanhava do cunhado, né? Ele até conta que, como o cunhado bebia muito, ele muitas vezes pedia para ele buscar essa tal de pinga, né? A cachaça. E aí aí a irmã dele falava assim, se você for buscar, você vai apanhar. E aí o cunhado falava, se você não buscar, você vai apanhar. Ou seja, ele não tinha muito para onde correr. Né? E aí ele pegava, ele tinha um irmão que era cobrador de ônibus, só que ele preferia pegar o bonde para ir, né, para vender, porque ele para vender os pastéis e tal, para sair dali, porque ele já gostava de algo novo, né? Ele contava isso. Só que aí ele começou a fugir de casa, né? Um pouco mesmo por medo de apanhar. E na primeira vez, ele foi até para o centro de Porto Alegre e ele foi preso pelo juizado de menores. Eu vou resumir do resumir para não ficar muito pesado. E aí, com 6 meses depois, ele fugiu de novo. E ele sabia que não podia ir mais para Porto Alegre. E aí ele tinha 8 anos e meio, mais ou menos, e ele sempre mentia para o motorista que ele estava indo para algum lugar. Né? Aí foi dessa forma, de carona em carona, que ele chegou onde ele chegou. Ele dormia no final de ônibus, no campo de futebol, nas arquibancadas. E aí ele encontrou um senhor e ele trabalhou nessa padaria por alguns dias e ele teve uma briga com o padeiro porque ele deixou cair os pães e aí o padeiro chamou ele de boca mole, boca aberta, alguma coisa assim, e aí ele chamou o padeiro de corno. E por causa disso, ele levou um soco e quebrou, né, os 2 dentes da frente. E aí, o que ele fez? Ele voltou para São Paulo, né? Ele voltou para São Paulo de novo, e lá ele teve uma trajetória muito difícil. E ele falava o seguinte, quando você tem dinheiro, você dorme nos albergues. Quando você não tem, você dorme na rua. E aí ele parou muitas vezes no viaduto do Chá. E nessa hora, toda vez que ele conta essa história, ele chora absurdamente. E aí, e na hora você fala, nossa, porque sempre nesse ponto ele chora muito. E aí ele falou o seguinte, né? Acho que aqui não vou mais. Que era nesse ponto. E quando ele volta lá, né? Ele sempre lembra disso. E ele conheceu lá um senhor e perguntou a ele o que ele estava fazendo ali e o levou para casa dele. E esse senhor, ele era adventista, a esposa dele também, e até arrumou um emprego para ele, né? Numa casa de malas, na estação rodoviária.
E aí ele entregava nos pequenos hotéis. Assim, ele não via a sua família, mas ele sentia que ele estava atrapalhando essa família, sabe? E aí ele foi para as ruas de novo. E aí foi muito mais difícil, porque, como ele mesmo fala, conseguir dormir em albergues quando você já está um pouco maior, não tão criança, é mais difícil. Mas ele teve muita sorte como vendedor. E foi uma etapa de grande aprendizado, e hoje ele fala que ele faz qualquer coisa. Só que aí ele conheceu mais duas pessoas e eles foram para o Rio de Janeiro, eles vieram aqui para o Rio de Janeiro, né? Então eram 3 amigos. E ele foi pro Flamengo e ele nunca tinha visto uma praia. E aí ele ficou na praia o dia inteiro e teve uma insolação, né? E ficou 14 dias no pronto-socorro, no Botafogo, que é onde tinha um campo de Botafogo. E ele não tinha muito dinheiro para muitos dias, né? E quando ele voltou para a pousada, o dono estava esperando o dinheiro, né? Só que aí o que eles fizeram? Eles fugiram pelo telhado. E aí eles foram para Copacabana, né? E aí lá ele lavou o carro, foi guardador de carro, foi muito difícil, né? Ou ele dormia na rua, ele dormia no albergue quando ele tinha alguma coisa. E lá ele conheceu um guia turístico e do Estela Barros, turismo, né? Então ele foi levado para a vovó Estela e pegou ele como um office boy, mas ela não sabia que ele morava na rua. E lá ele ainda estava sem os 2 dentes da frente. Ele tinha mais ou menos 12 anos, 12 anos e meio. E ele ainda falava errado, falava, como ele mesmo fala, carção, sordado, muito mais melhor de bom. E ele fala com maior espontaneidade, que hoje ele não sabe ainda algumas coisas de português e coisa e tal. É isso E aí. essa vovó Estela, ela era muito brava mesmo, mas ela foi ensinando ele, foi ensinando português, né? Inclusive esses 2 dentes da frente, ele fala que ela levou ele para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi lá que ele conseguiu consertar os dentes da frente. E aí, quando ela descobriu que ele dormia na rua, ela deixou ele dormir no sofá, né? Um sofá que tinha na recepção, de 2 lugares. E ela exigia que pela manhã ele fizesse o café dela e escovasse os dentes. Então, foi com ela que ele aprendeu as coisas, né? O português, se portar e tal. E aí ele fala o seguinte, que você não pode empreender e vender no dia seguinte o seu negócio. Você tem que empreender e ganhar e sobreviver sobre isso. E depois vender. Né? Então, isso para ele é empreender. É você provar para você mesmo que você conseguiu executar e entregar. Não basta você ter 30 diplomas, né? Você tem que ter o conhecimento que foi, como ele mesmo fala, que esses gurus que ele tem na vida, né? Trouxeram a ele. Mas o fazer é importante. Ele fala, fazer é tudo para mim, né? Não importa o que for fazer. Ele fala por mim e pelos demais. Ele adora fazer isso. E aí, ele fala também assim, eu sempre me preparei nas crises para o final dela absorver, então, os clientes quando eles retornam. Então, quando o crescimento vem, você tem que estar pronto. Um pouquinho mais ainda falando um pouquinho aqui da empresa dele, antes da gente falar um pouco dele ali, ele fala que em palestra para a 7ª edição do Day One, em 2014, ele disse, quando eu chego ao trabalho, olho para ele e já fico humilde. Na hora, lembro de onde saí. Isso é lindo. No caso, E ele eu sou nasceu, lindo, né? Ele nasceu em Rio Negro, na cidade no interior do Rio Grande do Sul. E
E a fuga dele, como eu falei, já foi motivada pelos maus tratos que ele sofreu em sua casa. E ele viveu nas ruas, né, onde trabalhou, entre outras coisas, como vendedor de jornal, engraxate, enfim. No primeiro salário dele, aqui nessa informação que eu tive, fala que ele pegou esse dinheiro para consertar os dentes, mas não foi. Na verdade, a vovó levou ele para a UFRJ, que é uma faculdade aqui, pública, e foi aonde ele consertou os dentes. Mas ele conta, Francilene, eu achei isso incrível também, que ele teve, em um tempo lá, H1N1, e por conta disso, ele ficou uma semana internado, ele perdeu todos os ossos dos maxilares. E aí ele fez o tratamento nos Estados Unidos. Então ele teve que fazer implante, né? Enxerto ósseo. E aí foi lá, foi um tratamento longo, de uns 4 anos, e ele foi que ele colocou todos os dentes, porque primeiro tinha que ter osso, que o dente fica implantado no osso. E aí, que coisa incrível, a história dele é inacreditável. E aí, ele cresceu na empresa, mas paralelamente, ele acumulou serviços em outros locais a fim de juntar dinheiro. E em 1974, com o dinheiro que ele guardou, ele abriu a sua primeira empresa, que foi a Edo Representações. Ela vendia bilhetes aéreos de uma companhia de voo paraguaia. E aí a ideia surgiu porque ele achava que as agências não eram boas vendedoras de seus produtos. E aí a Representações foi o embrião do que mais tarde seria o grupo Fly Tour, que hoje tem mais de 3.000 colaboradores espalhados pelo Brasil e mais de 220 pontos de vendas, contando com franqueados. Hoje, o grupo é líder em emissões de bilhetes aéreos na América Latina e a maior agência de business travel no Brasil. E na pandemia, a empresa enfrentou muitos desafios financeiros, né, com dívidas e tudo, e ele acabou vendendo integralmente a Flytour a Marcelo Cohen por 500 milhões em outubro de 2021, e essa venda trouxe, então, um sentimento de alívio para ele. Então, a história dele, de engraxate a bilionário, é inspiradora realmente e demonstra sua resiliência e capacidade de superação. Ele fala que ele teve essa trajetória extremamente difícil, mas o que ele pode dizer é que foi uma grande oportunidade para ele. Ele fala, eu consegui fazer muita coisa, e das coisas que eu fiz, eu aprendi. Aprendi que para conseguir alguma coisa, você tem que guardar sua humildade. A arrogância é a maior ignorância de alguém. E eu sempre guardo isso comigo. De fato, né, Francilene, porque a arrogância, ela pode ser uma barreira para o aprendizado e a compreensão, né? Ao contrário, né, por outro lado, a humildade, ela nos permite aprender com os outros e expandir novos horizontes. Ele fala também que para você não deixar de fazer, né? Não tenha medo. E ele fala que sim, todo mundo tem medo. Eu tenho medo, ele fala. Imagina os medos, né, porque passei aqui. Mas o medo é o maior desafio do ser humano. Lembra, nós somos especiais. Nós temos cada um o seu lado bom da vida. E nunca para o mal, sempre para o bem. Sempre agradecer, e eu agradeço muito. Eu não tinha família, eu constituí uma família. 4 filhos, 7 netos. Então, ele fala também que acho que fiz toda a minha vida o que gostei, que é vender. Essa é a minha última ideia de vida. Continuar a vender e continuar vivo. Quero trabalhar até o último dia da minha vida. Outra frase que ele fala é que você não pode... Não, vou falar uma que eu também gostei muito, que ele fala assim, nenhuma grande estrela brilha sozinha. É maravilhoso, porque o sucesso e a realização pessoal, frequentemente,
envolvem colaboração e apoio mútuo. Nada que a gente faz de grande importância, a gente faz sozinho, né, Francilene? É E muitas verdade. vezes a gente precisa ter essa humildade para reconhecer quem pode andar conosco, né? E de fato a gente não é nada sozinho. Assim como ele também fala o que a gente sempre ouve, que empresas não existem, o que existem são pessoas. É isso E, aí. de fato, a cultura da empresa, ela é moldada pelas pessoas que fazem parte dela, né? Que dão vida a essa atividade econômica e criam a sua identidade. E quando ele fala aquela frase que ele falou quando ele apanhava, quando a irmã falava, se você for buscar pinga, você vai apanhar. E o cunhado falava, se você não buscar, você vai apanhar. Ele disse que carrega isso para a vida dele. Quando ele diz para o funcionário, você quer ser mandado embora por fazer ou por não fazer? Então, eu achei isso incrível, porque ele pegou isso que ele ouviu por um lado ruim, né? Uhum. Para aplicar na vida dele, na empresa, porque o que leva você a não fazer? E de que forma você prefere ser mandado embora? Por Uhum. fazer ou por fazer? Então, eu achei incrível, assim, toda a história dele, ele contando, não tem uma vírgula diferente, Francilene, porque a verdade, ela é a mesma. É. Mas se você for assistir a história dele, ele contando, ele chora no mesmo ponto. É lindo de ver ele falar. Eu achei incrível aquilo. Por quê? Eu vou revelar por quê logo. No sexto vídeo que eu assisti, ele conta que quando ele retorna àquele viaduto, ele, ele chegou a um ponto que ele falou: eu acho que eu posso acabar minha vida aqui agora. Eu acho que eu resolveria todos os problemas. Então, aí deu para entender por que ele se emocionava tanto. Porque ele Uhum. pensou, por um momento, em tirar a vida dele. Então, assim, toda vez que ele conta essa história, que ou você dorme na rua ou você dorme no albergue, quando você tem ou quando você não tem dinheiro, ele chora de se emocionar mesmo, assim, de soluçar. Eu acho que é porque linka com esse momento que seja, sei lá, muito rápido de desistir da vida. E ele pede para que você não desista dos seus sonhos, para que você vá mesmo com medo, que todos nós temos. Então, é uma história linda. Eu acho que a gente carrega um pouco dessas histórias para a nossa vida. E para a Uhum. gente lembrar do que a gente quer deixar aqui, né? E nem que a gente seja lembrado pelo nosso nome como algo muito forte. E é isso, Francilene. Traz para a gente aí mais informações. Assim, você falou algumas coisas também que me chamaram a atenção na história dele, né? Eu também achei impressionante. É como você falava aí, não dá para você se colocar no lugar do outro, né? Porque é uma história impressionante. Uma criança, a 14ª, quarto filho que perde a mãe. Imagina quantos irmãos, quantas crianças. É toda uma história, né? E foge com 8 anos e meio. Imagina, eu que tenho filhos nessa idade, eu imagino ele fugindo, ele indo embora para São Paulo, ele indo embora para a capital do estado que eu moro, né? Que nem se compara com São Paulo. Sabe, não dá para você compreender, não dá para você nem imaginar uma situação tal, né? Uhum. Então, assim, não dá para se colocar, mas dá para você olhar para uma história dessa e superar todas as dificuldades, né? A não se acovardar diante dos obstáculos, das dificuldades. De certa forma, nos envergonha, e me envergonha, às vezes, eu tá brigando, ou reclamando, ou me lamentando por certas situações que eu, adulta, né, com tanto conhecimento, posso resolver, e às vezes eu me pego lamentando, murmurando, reclamando, querendo achar um culpado pelas situações. Então, você se colocar no lugar de uma criança de 8 anos e meio, 12 anos, com toda essa trajetória de vida, né? Com tudo isso que ele já passou, e a coragem, essa questão do medo que ele fala, a coragem de fugir, de viajar, de entrar
num carro, quantos riscos ele correu, né? Eu fiquei, de certa forma, no início da história, eu fiquei esperando que ele contasse algo do tipo de abuso, de violências por parte de pessoas estranhas. Mas, assim, foi um caminho que ele correu sérios riscos, mas, assim, também eu sei que Deus está sempre na proteção, né? De quantas coisas ele se livrou, né? Que poderia ter acontecido em todas essa trajetória de vida dele, ele sozinho no mundo, pegando carona com pessoas estranhas e se hospedando em lugares de pessoas estranhas. Uma criança de 12 anos, assim, é impressionante, não dá para você, né? Mas, de fato, eu sei que é uma história verdadeira, mas quando a gente traz para a nossa realidade, parece algo assim que, né? E realmente, isso que ele falava da humildade, de ninguém brilha sozinho, foi algo que realmente me chamou a atenção, essa questão da humildade, do não desistir, né? Por isso que talvez ele chora nesse ponto, porque ele imagina, se eu tivesse desistido, né? Ó como foi possível chegar onde eu cheguei. Então, acho que ele imagina, né? Talvez faz uma retrospectiva, se eu tivesse desistido lá. Então, chama a gente a não desistir. Porque sempre tem o próximo passo, né? O fracasso, ele está logo aqui, mas o próximo passo, a vitória, ele está sempre depois da próxima esquina. Então, você nunca sabe a que distância está. Então, nunca parar de prosseguir, né? Porque o sucesso, a vitória, aquilo que você almeja pode estar na próxima esquina. E se você parar ali, né? E você tem chance de conseguir, você tem chance de chegar no objetivo desejado, traçado. É só não desistir, é só não deixar o medo vencer. Então, eu achei bem interessante, ele falava uma coisa também que eu achei interessante, que ele disse, se você tem a intenção e a visão, basta, né? O próximo passo é plantar e colher. Acreditar em você é, de fato, o mais importante. Então, se você tem a intenção e a visão, isso já basta para você. É só não parar, é plantar, porque você vai colher. Né, acreditar, assim como ele fez, né, de fato, uma criança de 8 anos e meio que acreditou que poderia ir para São Paulo sozinho, né, 12 anos, que acreditou que poderia trabalhar no aeroporto, que poderia trabalhar naquele ambiente, então ele acreditou naquilo, né, e mesmo que, né, então eu achei impressionante. E ele fala também uma coisa interessante, que o resiliente, ele precisa ter consciência de que dessa vida a gente não leva nada, mas não se acomodar só por causa disso, né? Porque muitas pessoas talvez se apoiam nisso também, não vou levar nada, mas enquanto você está aqui, você pode fazer muito por você e pelos outros, né? E também ele fala dessa questão da mentalidade do brasileiro, que o Brasil é grande, o Brasil não é pequeno, mas a nossa mente também, a nossa forma de pensar deve ser grande, tanto quanto o nosso país, né? Porque muitas vezes se limita a mentalidade de pequenez, de que eu não consigo, mas assim, é possível realmente ter essa mentalidade grande de que você pode, basta você ter a intenção e a visão daquilo que você quer, de onde quer chegar. Então, se eu fosse enumerar tudo que ele falou aqui, são muitas coisas, porque realmente é uma história que chama atenção. E pelo menos a mim, envergonha nesse sentido, assim, de olhar para tantas coisinhas, né, que dá para superar e às vezes, né, porque imagina, eu achei bem impressionante, né, e cada um de nós é um provedor de dignidade, como ele falava. Ele fala dessa questão do café da manhã, que não basta você tomar café da manhã, mas que os seus funcionários também tomem. E ele sempre, né, ele promoveu essa dignidade, né. Na última modelagem que a gente teve, falava muito sobre isso, da conexão com os funcionários, com as pessoas, com os colaboradores. E aqui, mais uma vez, outra pessoa que também que se tornou grande, que não deixou de ser humilde, de ver de onde que ele veio, né. E assim, muitas coisas, Deise. Eu acho que, né, se for falar mesmo, muitos ensinamentos sobre a história dele, do que ele viveu, das coisas que ele diz, que de fato não é só um falatório, né, mas de fato a gente sabe que ele viveu tudo isso, né. Os resultados são a prova, né, os resultados, a vivência dele hoje prova que tudo que ele fala é verdade, que ele realmente viveu. E é uma história que nos inspira realmente a arriscar,
a arriscar, a dar sempre o próximo passo, a não desanimar diante dos obstáculos. Ele diz que ser resiliente é uma sobrevivência pessoal, né? Se o ser humano consegue errar e depois acertar, é porque ele é resiliente. Então, nós conseguimos errar, olhar por um outro ângulo e refazer de um outro jeito. Então, ser resiliente, não ter medo de errar, não desistir só porque você errou, mas ter essa visão, olhar de outra forma, por que que não deu certo assim? E então são muitas lições importantes. E assim, tudo que você falou aí realmente também faz, para mim fez muito sentido também toda essa história dele. Eu também ouvi É, alguns vídeos, não tantos quanto você, mas eu ouvi. Aí teve um que eu até repeti a mesma história, porque realmente é bem interessante. é. Muito, muito mesmo. Você falou aí dos riscos que ele corria, né, Francilene, ao encontrar as pessoas, pegar caminhão e tudo, mas você imagina, o que ele pode achar que pode ser mais risco do que na própria família dele, dentro da casa, ele não poder voltar pelo medo de apanhar, né? Pois é. Enfim, outras coisas. Ele perdeu a mãe e o pai deu todos os irmãos. Depois, no final, que a irmã dele chegou a. Teve um momento lá que a irmã dele foi para São Paulo, o cunhado continuava bebendo, mas aí ele já tinha também um irmão que também bebia, porque ele era cantor, mas ele só cantava se bebesse. Então, tem risco maior do que se você voltar para sua própria casa e você ter os Pois medos que você é, talvez não tivesse lá fora com os estranhos, verdade. que mal bem esses estranhos os acolheram, os O o acolheu. acolheram, É, não, ou acolheram, os estranhos ou acolheram. Então, assim, você entende? Então, assim, para ele, o que ele ia perder mais, né, Francine? Ele correu atrás do sonho verdade. dele, daquilo que ele acreditava, do novo que ele buscava, né? E tem uma frase que ele fala assim, mesmo que você não tenha dinheiro, à medida que põe em prática seus objetivos e sonhos, você irá fazer e também você irá fazer e também se convencendo de que aquilo que planejou é possível. É uma perspectiva realmente inspiradora, porque quando nós nos dedicamos a transformar nossos objetivos e sonhos em ações concretas, nós começamos então a construir o caminho para alcançá-los. E foi talvez o que ele fez, do jeito que ele entendeu, né? De Uhum. fuga em fuga. Então, essa convicção e a persistência são fundamentais para superar os obstáculos e seguir em frente. Independentemente dos recursos financeiros disponíveis, porque ele não tinha, né? Ele Uhum. não tinha para ele não tinha para nada. Então a gente precisa se lembrar de que a jornada começa com o primeiro passo. E foi o que ele fez, ele só acreditou no sonho dele, Uhum. né? Tão novo, tão criança, que você não consegue imaginar. Uma criança contando história cada vez que ele fugia de lugar em lugar, até chegar aonde ele chegou. Então, eu não sei, eu pego essa história e só falo para mim, você é covarde, você é fraca, né? Sabe aquela pressão que você coloca em você para que, poxa, você precisa aumentar sua capacidade, que é aguentar pressão, seja ela o que for, de crítica, Uhum. de dificuldade, que é dificuldade para você diante disso? Diante Uhum. você sabe o que é dificuldade mesmo, né, Francilene? É, Então, verdade. isso serve para nos inspirar nesse sentido, para a gente reavaliar Uhum. aquilo que, sei lá, se o medo é tão atrativo, como a gente sabe, por que a gente não tem medo daquilo que a gente quer, para que a gente alcance, né? Verdade. Então, a gente precisa pensar, sim, a gente atrai. Então, vamos ter medo daquilo que a gente quer, Então, acho que né? a gente tem que descobrir uma técnica de ter medo daquilo que a gente quer, né, Deise? Porque se é tão Ué, atrativo. não é? Então, eu vou ter medo só daquilo que eu quero, É, para que a gente, verdade. de fato, atraia. A gente precisa rever. Essa é a mensagem que eu deixo. Ter medo do que a Uhum. gente quer, considerando que o medo é atrativo, certo?
Então, essa foi mais uma das modelagens incríveis, né? Aumentando aí o nosso repertório, fazendo a gente rever a nossa história, Uhum. a gente avaliar de fato se a gente está sendo o que a gente nasceu para ser. E é isso, a gente deixar a nossa história de tal modo que o nosso nome, ao ser lembrado, ele crie impacto, né? Ele seja Uhum. impactante na vida de alguém. E, como já dizia Renato Nunes, ele não vê outra forma da gente transformar a nossa vida, transformando outras vidas. Então, Verdade. vamos fundo nisso. Vamos fundo nisso daí. Vamos deixar a nossa história, essa história incrível, de modo que a gente possa transformar mesmo outras vidas através da nossa. Então é É. isso, Francilene. Agradeço por mais uma parceria nessa modelagem e por mais uma modelagem. Agradeço a presença de todos que entraram aqui para nos ver. E até mais uma modelagem. Vamos ver, né? Se a gente faz a modelagem dessa semana. Na próxima, a gente faz as outras que a gente deixou para trás. Vamos Pois avaliar. é. Tá bom? É isso aí. Essas semanas agora está tudo mais tranquilo em relação às agendas por aqui. Quinta-feira a gente pode estar marcando no mesmo horário, mais cedo. Você também pode ver aí, né? Fica sempre bom esse horário. Eu gosto também desse horário de 8 horas. E assim, só para finalizar, as dificuldades, elas são oportunidade de aprendizado, né? É sempre bom aprender com as dificuldades. E é isso que nos torna fortes. Com conhecimento, sabedoria para resolver. Então, quando sempre você passa uma dificuldade, você vai adquirindo sabedoria, porque aquela ali você já consegue resolver e já consegue ajudar outras pessoas também na mesma dificuldade. Que vocês possam, todos que entraram, que irão assistir essa live também, possam se apoiar em Deus, confiar na providência dele, não ter medo diante dos obstáculos, sempre olhar pessoas com dificuldades maiores que venceram e que a gente não se abata diante dos pequenos problemas que surgem, que nós possamos olhar à frente e ver que é possível continuar sem desanimar diante das pequenas coisas. E mesmo das grandes, né? Porque o exemplo do Eloy Dávilas foram grandes dificuldades, né? Grandes, grandes, e ele não desanimou. Mesmo uma criança desamparada pelos parentes e pela vida toda, mas que ele não desanimou. Então é um grande exemplo, né? E Sim. na dificuldade a gente pode aprender muita coisa. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Daisy. E a gente Obrigada. vai se falando e se vê na próxima modelagem. Isso aí, gente. Um grande beijo, um mini coração para vocês. E até a próxima quinta-feira ou a próxima modelagem, se Deus quiser. Um beijo Deus grande, quiser. Francilene. Tchau. Um Tchau, beijo. beijo.